né? Então pega a sua Bíblia, igreja. Abra um livro de Salmos. Esses dias tem sido muito corrido, né? Como a igreja sabe, nós estamos aí no período de TCC na faculdade, né? E ficando até tarde, fazendo as coisas. E nessa madrugada o Senhor me acordou bem cedo. E ficamos refletindo nesse Salmo de número 102. O Salmo de número 102, o título da minha Bíblia fala assim, né? Oração de um aflito. Depois tem a epígrafe dizendo: oração do aflito que, desfalecido, derrama a sua queixa diante do Senhor. Então aqui o Salmo ele já está dando uma direção. Como nós poderemos fazer? Então eu não posso me queixar? Não. Se você não está se sentindo à vontade com uma situação, você serve um Deus que Ele te dá total liberdade de poder expressar. Afinal, Ele sabe, a Bíblia fala que antes de uma palavra vir à nossa boca, Ele já conhece. Então se você não expressar, falar, ai, mas eu vou estar faltando com respeito, se já está no seu coração, na sua mente, Ele já sabe o que está passando por aí. Então você pode expressar. E é muito melhor você expressar o Senhor do que você expressar numa rede social, do que você expressar para outras pessoas, né? E aqui o salmista, ele faz isso. E eu quero convidar a igreja, o verso de número 1, Salmo 102, o verso de número 1. Ele diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem até a ti os meus clamores. Agora vamos para o verso de número 6, somente a parte A do verso de número 6. Diz assim: sou semelhante a um pelicano no deserto. Vamos todos nós fazemos a leitura no 3, somente da parte A. O que é a parte A do verso, o pastor? Até onde vai o ponto e vírgula, essa é a parte A. Então se você vê algum verso, um versículo falando a parte A, não é todo o versículo, mas sim aquele contexto que está restrito entre o início e até uma vírgula, ou então nesse caso um ponto e vírgula, amém? Então vamos fazer a leitura todos nós juntos, quando eu falar 3, 1, 2, 3. Somente até aí, feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, estamos, ó Pai amado, durante este culto, onde nós tivemos o prazer e a oportunidade que o Senhor nos concede de te adorar. Estamos num país que, ó Pai amado, nós temos essa liberdade e somos gratos por isso, Senhor. Expressamos o nosso louvor ao Senhor, não somente com cânticos, mas também com o nosso corpo, aplaudindo, dançando, Senhor, e com os nossos gestos, ó Pai amado, expressando o nosso sentimento ao Senhor. Podemos também, ó Pai amado, assim como ouvindo com o compartilhamento de um testemunho da nossa irmã, Senhor, ó Pai amado, adorar a Ti na entrega da nossa oferta e do nosso dízimo, ó Deus. Mas agora chegou o momento de nós, ó Pai amado, continuarmos ouvindo o Senhor falar conosco. Agora será através da Sua palavra, e o meu desejo, e te peço, Senhor, que essa palavra, Pai amado, possa, Senhor Deus amado, alcançar a todos que aqui estão, a todos que estão nos seus lares, e tanto quantos terão contato, ó Pai. E que ela venha, Pai amado, produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Como eu disse, o salmista, ele, antes de expressar o seu verso, o verso 1, né, nessa epígrafe, no caso da minha Bíblia, ela expressa, falando, olha, é a aflição de um homem que foi expressa ao seu Deus, e por isso que ele inicia dizendo, ouve, Senhor, a minha súplica. E ele ainda pede, fala, e cheguem a ti os meus clamores. Agora quando nós vamos para o verso de número 6, ele fala assim, sou como um pelicano no deserto. O pelicano, ele é uma ave aquática de grande porte, conhecida pelo seu bico longo e com uma bolsa elástica, alguns chamam de bolsa gular, usado para capturar os peixes,
drenar a água e regular a temperatura. Possui pés palmados, plumagem que varia entre as espécies. Nós iremos encontrar pelicanos brancos, marrons, cinzas e até mesmo rosa. São espécies, são excelentes planadores. É isso. Eles não precisam bater muitas asas, mas eles planam muito bem. E uma outra característica deles, frequentemente visto em grandes bandos. Isso é uma característica do pelicano. E quando eu parei nesse verso, me perguntei: por que o salmista se comparou como um pelicano? E aí a curiosidade veio para saber como que é essa ave. Às vezes nós conhecemos de desenho, ou até vendo, talvez se você já foi no zoológico, mas algumas qualidades. Então quando eu busquei, né, e o Google me informou isso, irmãos. Só joguei lá, o Google já me respondeu. E ele deu essas características. Então ele pertence a aves que são aquáticas. E aqui já me chama a atenção. Uma ave aquática não tem um ambiente de deserto. Então aqui já nos dá uma noção de como se encontrava este homem, o salmista. Por isso que nós falamos que o salmo não é versos, não é versículos e sim versos. Não é capítulos e sim números. Por quê? Porque é um livro poético. Sabemos que os salmos na realidade são cânticos que o povo adorava ao Senhor. E quando o autor deste salmo foi expressar a sua situação, ele pensou e ele encontrou no pelicano um bom exemplo de falar a Deus como ele se sentia. Porque como nós lemos e conhecemos agora, por ser uma ave aquática, o ambiente dele não é um deserto. Por ser uma ave que tem características que não é para o deserto. Os seus pés são palmados, são abertos como os patos, para dar uma boa situação quando ele vai precisar como nadadeiras. Mas não é preparado para andar na areia seca do deserto. Ele possui o bico, como nós lemos e você conhece, onde tem aquela bolsa que além de capturar o peixe, ele pega com uma quantidade de água. E tem uma explicativa, não além de ter certeza que vai trazer o peixe, aquilo vai controlar a sua temperatura. No deserto ele não encontra lago para se alimentar. No deserto é um ambiente totalmente hostil. E a última característica deste animal é que ele é frequentemente visto em bandos. Então não é um animal que nasceu, que foi formado e constituído para viver solitário. Então quando esse homem se compara a um pelicano no deserto, ele estava falando: Deus, eu estou vivendo em um ambiente que eu não fui criado para viver. Senhor, eu estou andando sobre um terreno que eu não tenho, o meu físico não está preparado para andar. Deus, eu estou num ambiente onde eu não estou encontrando os meus companheiros, porque eu estou acostumado a viver em bando. Era isso que o salmista estava expressando. Este animal, ele estava acostumado a respirar um ar úmido, não um ar árido do deserto. Então imagine como que vai sobreviver um pelicano no deserto. Era isso que o salmista estava expressando. E quando nós paramos, nós vamos ver, era assim que o salmista estava vivendo. Era assim que algumas pessoas hoje estão vivendo. Hoje nós podemos falar, estamos reunidos com um número de pessoas. Mas será que todos que aqui estão se sentem acompanhados?
Porque o maior deserto não é aquele que você está ali, se encontra. O maior deserto é aquele que você não está nele, mas se sente como. E quando você não está nele, mas se sente como está, você não vive da maneira como deveria viver. Você não anda da maneira como você deveria andar. Você não se sente capacitado ou preparado para viver, porque as penas, e como ele toma água para controlar, quando ele pega o peixe, a água vem para também controlar a sua temperatura, então ele não se sente confortável, ele não consegue andar da maneira como deveria, ele não consegue produzir o que ele poderia produzir. Será que aqui nós não estamos com alguém que se encontra assim? Será que não tem alguém em casa que se encontra dessa maneira? Pois era assim que esse salmista se encontrava. E como eu expressei, a pior coisa não é você estar no deserto, é você se sentir como está. E as doenças psicossomáticas têm feito isso. Tem prendido pessoas, tem impedido que possam produzir o quê? O que Deus chamou para produzir. Quando Deus criou esse pelicano, Ele criou com essas características, mas tinha um local específico. Sabe o que é se sentir como pelicano? É você estar aqui e se sentir fora. Alguns falam, olha, eu estou indo para a igreja, mas eu me sinto um peixe fora do aquário. É um pelicano? Mas não está, mas se sente. E por que se sente? Alguma coisa, algumas circunstâncias, alguma característica, alguma situação levou para que ele se sentisse assim. Assim estava esse salmista, assim se encontrava esse homem. Qual foi as circunstâncias que fez ele se sentir assim? O porquê ele não se via acompanhado? Porque nem sempre o que você sente é realmente o que está acontecendo. Quantos não falam, olha, eu não estou mais me sentindo bem, mas por quê? Nós não nos questionamos, por que eu não estou me sentindo bem? E nessa manhã, o Senhor quer que você se questione. O que está causando? Qual é o motivo que está fazendo você se sentir não inserido a este bando, com o perdão da palavra? Porque aqui eu quero aplicar isso, somos pelicano. Mas agora qual ambiente que você se sente? Você está se sentindo em um ambiente que você pode abaixar e encontrar água para refrescar e controlar a sua temperatura? Glória a Deus. Você está se sentindo em um ambiente que você pode se alimentar quando você tiver necessidade? Glória a Deus. Agora, se você não está se sentindo assim, então preste atenção, meu irmão. Hoje o Senhor me chamou a atenção nessa madrugada inteira, e agora está falando conosco. O que fez você assim se sentir desta maneira, já que este não é o ambiente onde você está? Se você pega os irmãos que estão vivendo em perseguição em outros países, eles podem se sentir como um pelicano, porque as circunstâncias têm feito. Agora a pior coisa é você estar em um país que ainda nós temos essa liberdade de culto, ter a oportunidade de estar reunido com irmãos. Mas às vezes tem pessoas que se reúnem como irmãos, mas procuram um lugar onde ninguém senta. Para quê? Para que ninguém tenha ao lado. Nós não temos esse hábito aqui. E se vier um pregador, um pastor aqui e fala, vire para o irmão que está ao seu lado, vixe, a pior coisa, acabou. Porque como que eu vou virar para falar com alguém que eu nem me relaciono? Porque acaba o culto, eu vou embora e não tenho. Nós estamos vivendo os últimos tempos, é o início das dores, tantas coisas acontecendo, e precisamos vigiar. Por quê? Porque você pode parecer que você está inserido num corpo, mas se você não tem relacionamento com membros, você é um membro que não se relaciona com o outro. Você não está tendo relacionamento com a cabeça. E quem é a cabeça do organismo, que é a igreja? Hoje nós estamos à mesa do Senhor para quê, igreja? E como que eu posso me assentar à mesa, pegar um cálice, pegar um pedaço de pão, se eu não consigo ter comunhão com meu irmão?
se eu me sinto como um pelicano perdido. O ambiente pode até parecer que está te prendendo, mas a grande questão não é onde você está, mas como você se encontra. Nós conhecemos a história de um jovem, com 17 anos teve um sonho, e ao expressar o sonho aos seus pais e aos seus irmãos, eles não compreenderam. Mas o sonho quem teve? Quem foi esse que teve o sonho? Olha que bom a igreja. Quem foi esse que teve o sonho, irmãos? Ele teve um sonho, o sonho foi dele, ele quis sonhar dessa maneira, então ele teve o sonho, mas o sonho não era dele, porque o ambiente que José vivia não proporcionava que ele viesse ter um sonho dessa maneira. Ele era o queridinho do pai, ele era aquele que trazia essa informação dos irmãos para o pai, ele era aquele que o pai deu uma túnica colorida. Por quê? Porque ele é aquele que veio da mulher a qual o pai amava. Ele não amava, não deixou de amar os seus irmãos, mas a Bíblia deixa bem clara, ele amava mais a José. E quando José foi reconhecido como, os irmãos já não conseguiam se relacionar a ele com facilidade. Então dentro de casa, esse jovem já começou a não ter um ambiente. E quando ele teve o sonho, piorou. Quando ele expressou o sonho, os irmãos não entenderam e falou: então você vai agora se pôr sobre nós. Aí para ajudar ele vai, Deus dá o outro sonho para ele. Aí imaginem vocês, os irmãos chegando cansados do deserto, trabalhando que eles estavam. Quando eles se lavam e sentam à mesa para se alimentar, José fala para eles: olha, eu tive um outro sonho. Quem sonha está fazendo o quê? Dormindo. Talvez enquanto os irmãos estavam trabalhando naquele dia, José dormiu. Então imagine você chegando cansado e se deparando na mesa com o seu irmão que está com o olho inchado. Você fica feliz e fala: glória a Deus que ele descansou. É isso. E quando José expressou o sonho, nem o pai entendeu, porque falou: então quer dizer que até eu e a sua mãe vamos se dobrar diante de você. Nem eles entenderam. E o que Deus estava mostrando não era isso. Mas às vezes nós interpretamos mal, porque interpretamos pelos nossos conceitos, não buscamos confirmação de Deus, mas tiramos aquilo que nós entendemos, e a partir daquilo que nós entendemos, eu começo. E se o que eu entendi, o meu irmão entendeu, eu falo: tá, é confirmação. Quer dizer então que é confirmação, é o seu irmão, não é Deus. Não, mas uma outra irmã se sentiu isso, então foi confirmação. Ei, foi isso que teve na casa de José. Os irmãos do primeiro sonho sentiram confirmação. Todo mundo falou: o quê? Ele vai então estar sobre nós? E no segundo, o pai olhou e falou: como é que é? Até nós. Todo mundo entendeu, mas entendeu errado. Ontem eu expressei aqui uma coisa que me chamou a atenção essa semana. Quando o Gideão foi visitado pelo anjo, ele estava fazendo o quê? Malhando trigo. Onde? Lugar é apropriado, mas ele estava malhando. Era o lugar certo, mas ele estava malhando. Por que ele não malhou no lugar certo? Porque os inimigos poderiam pegar aquilo. Então ele fez o que deveria fazer, mesmo estando num ambiente que não deveria estar. Ei, como está a sua vida diante de Deus? Você tem feito o que Ele chamou você para fazer? Ou porque você se encontra em um ambiente e fala: não é esse ambiente que é para eu estar, então eu não vou fazer. Foi por isso que o anjo chegou e falou para ele: varão, você é valoroso, você tem muito valor, varão, mesmo que você não está se sentindo. Porque Jesus falou o quê?
O que foi daquilo que os meus pais me falaram? Do Deus que fez tantas coisas. Mas o anjo fala: eu serei contigo. O que Gideão falou? Se és tu, Senhor, que está falando comigo, vou fazer uma prova então. Fique aqui, eu vou em casa, porque é de casa que eu trago adoração ao meu Deus. É em casa que eu preciso ter motivação. Pensa comigo aqui, vamos sair um pouquinho aqui, dentro desse tema. Conjectura comigo, pensa comigo. Qual era o ambiente da casa de Gideão? Era um ambiente favorável? Há 7 anos, tudo que eles plantavam, o inimigo deixava trabalhar a terra, semear, plantar, cuidar, deixava crescer. Na hora da colheita eles vinham e acabavam com tudo. Qual que era o ambiente na casa de Gideão? Mas mesmo assim, ele soube trazer de casa algo para adorar ao Senhor. O que você tem trazido da sua casa para adorar o seu Deus? Pastor, mas a minha casa, o ambiente não é nada. Não, porque você precisa entender, o ambiente pode não ser, mas ele não pode interferir em quem você é. O pelicano, a essência dele é uma. Sabe por que o salmista estava reclamando, estava clamando para Deus? Porque ele falou: eu não me conformo com essa situação. Eu não fui criado para viver nesse ambiente, mas eu não vou deixar que esse ambiente interfira em quem eu sou. Eu sou pelicano, e pelicano não vive em deserto. Eu não quero me sentir num deserto, e eu não posso mudar a minha situação. Então eu falo com aquele que pode, e aquele que pode está falando comigo e com você. O que levou você a se sentir em uma situação que está fora do seu habitat? Gideão não tinha nada agradável, fácil na sua casa. Estava passando talvez necessidade, mas em meio à necessidade ele preparou um bolo, ele preparou um alimento, e ele trouxe até o anjo. Porque ele falou, por que ele fez aquilo? Porque ele fez uma oferta e entregou o anjo? Porque ele queria provar. Fala aí, provar. Provar quem estava falando com ele. Quando Deus fala com você, qual a comprovação que você quer que Ele faça? Quando Deus fala com você, você fala assim: Senhor, se é Tu que está falando. Geralmente o que a gente faz? Senhor, se é o Senhor que está falando, usa o pastor aí para falar, para confirmar. Deus, se é o Senhor que está falando, usa o missionário para confirmar. Senhor Deus, se é o Senhor que está falando, usa um irmão no meio da rua que não me conhece para confirmar. Sim ou não, igreja? Ou estou errado? Não é geralmente isso que a gente faz? O que Gideão fez? Eu quero confirmar, porque eu sei que nenhum anjo vai receber adoração. Porque se os pais falaram dos sinais que viram no deserto, os pais ensinaram quais eram as leis de Deus, e nenhum anjo recebe adoração. Ele queria saber que quem estava falando com ele era anjo, mas ele não fala de anjo, ele fala assim: eu quero saber se é o Senhor que está falando comigo. A Bíblia fala, quando do anjo, fala anjo com letra maiúscula, e isso já nos dá um sinal. Mas quer uma confirmação? O anjo recebeu a oferta dele, sim ou não? A Bíblia fala que o anjo falou: coloca, organiza. Estendeu o cedro que estava na sua mão, um fogo consumiu a oferta. Se o anjo recebeu, quem era esse anjo, igreja? Você vê que diferença? Às vezes nós queremos confirmação através de outro irmão. Gideão quis confirmação adorando o Senhor. Senhor, eu quero ver, se é o Senhor eu vou te adorar, e eu sei que a minha adoração vai ser sincera, e eu vou saber que se o Senhor receber a minha adoração, é o Senhor que está falando comigo. Oxalá se nós fizéssemos isso. Mas se o Senhor está falando conosco, é para nos ensinar. Quando nós voltamos aqui e falando de José, José foi vendido pelos seus irmãos, que pensaram até em matá-lo. Mas por que não matou?
Porque quem deu o sonho a José? Somente por isso que não matou. Sabe o que é isso? Que o Senhor está falando comigo, com você? Os propósitos que Deus tem para a sua vida e para os seus. Se você crê, tudo é possível. Pode se levantar o gigante que for, pode a perseguição que for, a sentença que for, nada vai impedir. Mas tudo o que fizer, vão fazer e vão ser ao seu favor. Não será agradável. O nosso problema é que quando nós achamos que é favorável, é quando está agradável, né, Jane? Se está agradável é favorável, Deus está no negócio. Mas e se a dor volta? Não é Deus não. Será, irmãos? José foi vendido, era Deus no controle, sim ou não? José foi levado para o Egito, era Deus no controle, sim ou não? Potifar escolheu José no meio daqueles, era Deus no controle, sim ou não? Potifar comprou José como quê? Como quê? Como quê? José foi vendido pelos seus irmãos, aqueles comerciantes, foi vendido como? Agora a pergunta é, como José se sentia? José nunca se sentiu como escravo. Por isso que quando ele chegou no Egito, ele se destacou. Porque ele não estava de cabeça baixa, ele não estava chorando, ele não estava murmurando, ele estava de cabeça erguida e falando: eu sei em quem eu tenho crido. Pode me vender como escravo, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Na realidade era em Deus, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Quando Potifar o compra, a história nos fala que José se destacou, sim ou não? Ele ganhava bem como escravo? Ele queria ser o melhor dos escravos, era isso? Não, porque ele sabia que tudo que vinha à sua mão ele fazia da melhor forma. E a Bíblia fala que onde José colocava a mão, prosperava. Então o Senhor está falando, não espere um ambiente ser favorável para você se colocar como Deus te colocou para ser. Você não é alguém que foi feito para viver em sofrimento. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é feito segundo e a semelhança dele. E ele fala, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Ei, não tem mal nenhum. É pensamento para dar para você o fim. Agora você tem que saber o que você espera do seu Deus. Não deixa que o deserto que você está passando te faça você um animal que viva no deserto, porque você não foi criado para viver. Quando o salmista fala de pelicano, ele está falando, Senhor, eu não fui criado para viver nesse deserto. O meu filho não foi criado para viver nesse deserto. Eu não fui criado para viver sozinho. O Senhor me criou porque eu tenho que viver em bando. Porque em bando nós fazemos uma paisagem linda. Quem já viu um bando de pelicano voando? Quem já viu um bando de pelicano num lago se alimentando? Se você não viu, procura na internet. Quando tem só os rosas é lindo, e quando se mistura é lindo. A imagem é linda. É isso que o mundo está esperando ver dentro da igreja, uma imagem linda. Ele não está esperando ver a confusão entre os irmãos, mas ele está esperando ver que mesmo que o ambiente não seja hostil, eu sei quem eu sou. E se você sabe quem você é, você não vai viver como no deserto. Você vai viver como estando no mar, no lago cheio de peixes. Porque você sabe que aquele que controla a sua vida é Deus. José tentou ser enganado, ou tentou ser seduzido. É assim. Se você hoje, a partir de hoje, falar, eu vou me posicionar como filho do Senhor, não, independente do ambiente que esteja na minha casa, no trabalho, onde for, eu vou ser filha do Senhor. Eu vou ser luz em meio a essas trevas. É pequena, mas a minha pequena luz vai fazer a diferença. Se você se posicionar, eu quero te alertar, o inimigo não vai desistir da sua vida. Ele vai te tentar para fazer você cair. Ele não desistiu da vida de José, fez de tudo para José cair, mas José não aceitou. Você acha que a mulher de Potifar era uma mulher que seria desejada por homem? Naquele tempo ainda, Potifar como autoridade, você acha que ele teria como a esposa oficial uma mulher que não tinha beleza física?
Você acha que ele não teria uma esposa, uma mulher que não tinha uma aparência agradável? Você acha que ele não tinha uma mulher que tinha os melhores perfumes e tratamentos de pele? Mas nada disso corrompeu a fé e o posicionamento de José, porque ele nunca se sentiu escravo e ele não se deixou ser seduzido pelo que foi lhe oferecido, porque ele falou: longe de mim pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, porque para exaltar o meu Deus eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Se eu não respeitar o meu Senhor, eu não consigo demonstrar o Deus que eu sirvo. Você percebeu que se você é um empregado que trabalha de qualquer maneira, você não está representando o Deus com o qual você serve? Porque a Bíblia fala: servir a todos como se estivesse servindo ao Senhor. Ah, mas eu não sou valorizado. Não fala se você for valorizado. Independente se você for valorizado, independente se você é reconhecido, faça o que vier em suas mãos da melhor maneira possível, como se fosse ao Senhor, Wellington. Porque o seu encarregado não pode reconhecer, os seus colegas podem querer te prejudicar, mas aquele que te contempla, ele vai te exaltar. No momento certo, ele vai tirar você dessa situação. Na hora exata, ele vai te colocar na posição a qual ele falou que iria te colocar. José foi parar na prisão. Agora não era somente um escravo, era um prisioneiro. Mas José se sentiu como prisioneiro? Não, porque na prisão ele fez diferença. Muito obrigado. Na prisão ele fez diferença. E a diferença foi tanta que o encarregado falou: vou chamar esse aqui que ele vai administrar. Foi confortável para José tudo isso? Não foi. Mas tudo isso era uma preparação. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que fez promessa para a sua vida, ele vai cumprir. Se você acreditar, se você viver de maneira digna que um filho dele vive. Agora não queira viver de qualquer maneira e querer receber os privilégios de filho. Se você vive pior do que um servo. O Senhor ontem falou conosco, que foi maravilhoso, mas Ele chamou a nossa atenção. Por quê? Porque se nós não sabemos nos posicionar, nós nunca vamos representar o Deus a qual nós servimos, que na realidade Ele não é apenas o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai. Você zela, você vela, você valoriza o sobrenome que você tem? Por que você não valoriza então a Deus a qual você serve e diz que tanto ama? Ele precisava passar pela prisão para saber administrar na escassez, porque na casa do pai ele tinha todo o conforto, na casa de Potifar ele tinha toda a fartura, e na prisão ele teve toda a escassez. Tudo o que ele precisava aprender, para quê? Para ser um excelente governador. Existia governador no Egito? É isso que Deus... Se não existir, Ele faz. Se não tiver porta, Ele cria a parede. Se não tiver jeito, Ele arruma. Se tem uma má formação, Ele conserta. E se morreu, Ele ressuscita. Porque hoje nós estamos à mesa para relembrando que aquele que ressuscitou, Ele fala, é um Deus que ressuscita. Se você tem sonho que para você morreu, hoje Ele está falando, eu quero ressuscitar esse sonho. Se você tem projeto que você deixou, hoje Ele está falando, pode colocar de novo. Abre a gaveta, põe para fora, apresenta diante do seu Deus. Fala, olha, o ambiente é de deserto, mas eu entendi que eu sou pelicano. Eu não quero e não vou me adaptar a esse ambiente. Chega, igreja, chega de se adaptar a esse ambiente. Ah, hoje na igreja é só falsidade, eu nem quero saber de igreja. Quantos você conhece que estão assim? Quantos de igrejas que não querem ter mais na igreja? Porque na igreja tem falsidade? Tem! Na igreja vai ter pessoas que vai pesar no seu pé e não vai pedir desculpa? Tem, porque aqui tem gente imperfeita. Mas aqueles que são imperfeitos buscando a perfeição em Cristo. A ceia não é para quem é perfeito, a ceia é para quem entende que é imperfeito, mas se alimentando dele, vai fazendo com que ele habite mais em nós. E quanto mais Cristo estiver em nós, quanto mais Cristo estiver em nós, menos de nós teremos. Nós nunca vamos ser um pelicano se acostumando no deserto, mas nós vamos sempre ser um pelicano buscando água, porque é a água que alimenta, é a água que refrigera. Ai meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor está falando para você nessa manhã, não permita que essas circunstâncias te prenda da maneira como tem feito.
Se o Senhor te chamou, fala: Senhor, eis-me aqui. Ai, não importa o que te levou para longe da igreja, o importa é quem está te trazendo para perto, é a palavra dele. Ele está falando: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ei, Deus não tem o sofrimento eterno para a sua vida. O deserto é passageiro. Não permita, não se acostume com esse ambiente, porque você não foi criado para viver nesse ambiente. Ei, lembra quando você era novo convertido? É daquela maneira que o Senhor quer que você viva. Ai, não estão pensando mal do seu irmão, mas confiando. Sabe por que a igreja não manda da maneira como deveria? Porque nós não confiamos mais. Se o irmão estendeu a mão e falou: pode pisar aqui que eu te seguro, você não pisa e fala: você não vai me aguentar, você vai tirar a mão. Ah, irmão, mas quando você é novo convertido, vem por aqui. Ai, mas não estou vendo, pode vir. Ó, você está me chamando, eu vou, porque eu sei que você é pessoa de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer que você não jogue afora as suas experiências, mas que as suas experiências se transformem em cicatriz. Sabe, toda falsidade que aconteceu, sabe, toda traição, isso é cicatriz. Hoje Ele quer curar essa ferida para ficar cicatriz, porque toda hora que você olhar a cicatriz, você não vai repetir no seu irmão. Aí você não vai entregar o que você recebeu, você vai entregar o que você é. Se você é pelicano, você trata bem um pelicano. Se você é um pelicano, você vai fazer com que o pelicano se dá bem. Você nunca vai ver um pelicano espantando um pelicano do bando. Por quê? Porque eles se conhecem, eles sabem o habitar. E se algum estiver fora, ele fala: vem aqui que tem espaço. É isso. Acabou. Coloque sobre seus pés.